E ainda sobre o encontro do Alexandre de Moraes com a turma da CPI, né, como sempre, detalhes desse encontro foram vazados para a imprensa. E, segundo alguns veículos, na reunião, o ministro do STF procurou tranquilizar os senadores, garantindo que não haverá ruptura institucional. Moraes disse também que o STF entrou no modo bateu, levou e não vai mais admitir, nas palavras do ministro, os arroubos golpistas do presidente Bolsonaro. Bom, vamos lá. Arroubos golpistas, o quê? Em falas que são interpretadas livremente, de modo tendencioso, e você compara falas que são interpretadas dessa forma com atos realizados pelo STF, e os arroubos são do presidente Bolsonaro. Constantino. Lacombe, nós estamos vendo aqui um grau de inversão no nosso país bizarro, sem precedentes, tem muito a ver com o que o Silvio acabou de dizer. Eu e Ana, eu vou até jogar a bola, tentar levantar a bola para a Ana, porque eu já falei um pouco desse caso, quero ouvi-la, mas nós vivemos isso nos Estados Unidos. O fator Trump turvou a razão. A imprensa já tem uma quase hegemonia, um viés muito escancarado à esquerda, uma visão progressista de mundo. Muitos jornalistas se enxergam como um iluminado que precisa empurrar a história e esclarecer as massas ignaras, né? Não tratam nem com o devido apreço e respeito o seu próprio público e sua audiência. Essa é a verdade. Encara como um bando de Homer Simpson que precisariam do esclarecimento e do refinamento e da sapiência desses jornalistas, né? Tem muita arrogância e vaidade nesse meio também. Mas quando colocou o fator Trump, a coisa que já era desse jeito piorou e muito. Aí impediu qualquer análise, né? Então nós estamos vendo a mesma coisa no Brasil. O bolsonarismo, né, está afetando sobremaneira, de tal forma, sobremaneira, essa postura da imprensa, que cai no ridículo. Quer dizer, olha o que nós vimos essa semana, Lacombe. Veículos de imprensa falando da coxa sarada do Lula. Ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro é demonizado por receber com a sua família para ir visitar a mãe e a avó dos filhos, né, sem máscara. Assim como o presidente Bolsonaro já foi denunciado por comer numa padaria sem máscara. Eu estou para ver alguém conseguir comer com a máscara. Mas esse é o nível da nossa imprensa, né? Catando pelo em ovo, produzindo picuinha, demonizando o presidente em cada passo, enquanto que a coxa photoshopada do Lula ali é um fator de reverência. E ainda acusam de gado os apoiadores do presidente. Ana. A gente sempre comenta aqui, né, em outros espaços, das similaridades do cenário político entre Brasil e Estados Unidos, né? A gente sempre faz o disclaimer que os personagens são bem diferentes, mas o cenário político é muito parecido, e dentro desse cenário político que o Constantino trouxe, desde 2016, né, a gente viu desde a eleição do Donald Trump aqui, os armários escancarados, quem nunca foi pelos Estados Unidos, quem nunca foi pela democracia, aqui talvez, né, o bastião, pelo menos, vamos ver se sobrevive a essa administração desastrosa de Joe Biden, mas o bastião da liberdade aí no Ocidente, a gente viu durante os 4 anos de Donald Trump jornalistas aplaudindo a censura, aplaudindo perfis sendo derrubados, porque esses perfis questionaram ou a integridade das eleições do ano passado, ou levantaram outros questionamentos pertinentes nos 4 anos ali de Donald Trump sobre a oposição, sobre os sei lá quantos processos de impeachment que os democratas tentaram emplacar nesses 4 anos. E logo ali, um pouco antes das eleições presidenciais, agora a gente já está vendo a similaridade, né? No Brasil já se fala sobre as coxas do Lula, e como o Rodrigo muito bem colocou, um Photoshop ali descarado, né? Enquanto, antes das eleições de novembro, o que nós víamos aqui? Que tipo de sorvete o senhor toma, o senhor candidato Joe Biden? Primeiro candidato Joe Biden escondido dentro de um bunker, né? Ninguém fazia perguntas pertinentes sobre políticas domésticas, políticas internacionais,
quando foi eleito, só perguntavam sobre o sorvete, sobre os netos, sobre o cachorro, sobre os passarinhos, enfim. E agora, a gente vai falar daqui a pouco também, a conta chegou, e chegou com força, né? Uma das maiores crises aí geopolíticas da história dos Estados Unidos, com esse caos no Afeganistão, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas é o que nós estamos vendo no Brasil. Uma imprensa militante que faz vista grossa para o que aconteceu no passado e também para o que pode acontecer no futuro. Então, querer colocar Lula aí como uma opção, aí também diante da falta da tal terceira via, né, que nunca aparece, não é apenas de uma desonestidade intelectual, mas no bom português ficaram vendidos, né? Essa turma aí, esses jornalistas e esses influencers e ditos liberais, com esse nojo escancarado desse governo. E, de novo, a gente sempre fala aqui, há críticas a serem colocadas para essa administração do presidente Jair Bolsonaro. Com certeza, uma democracia sólida precisa de uma oposição propositiva, madura e não histérica, como a gente vê. No entanto, hoje a gente vê um lado só falando que tudo é ruim nesse governo, e aí, quando tudo é ruim, nada é ruim. Quando acontecer realmente uma crítica pertinente, ninguém vai acreditar. Mas, de novo, eu acho que desse monte de limão que a gente vem vendo desde 2016, com a eleição do Trump, desde 2018, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, eu acho que a grande limonada que a gente está fazendo disso tudo é que os armários estão escancarados, os esqueletos estão todos expostos, não tem mais como fingir que você torce pelo Brasil, independentemente de quem esteja no governo. É sabido aqui, para finalizar, é sabido que nos Estados Unidos, obviamente eu, Constantino, nós queríamos que Donald Trump vencesse, não apenas porque temos talvez um perfil mais voltado para o Partido Republicano, mas por causa das políticas do Partido Republicano. No entanto, quando Joe Biden aí entrou na Casa Branca de uma maneira ainda muito questionável, ainda uma eleição cheia de perguntas sem respostas, a gente não vai torcer contra, a gente não vai remar contra porque nós estamos dentro do barco. E no Brasil parece que essa prerrogativa não se aplica a muitos que criticam todos os dias, durante 24 horas, o governo de Jair Bolsonaro. O Silvio quer falar da coxa do Lula, musculosa e depilada? Quero só antes dizer que esse arremate da Ana ele é perfeito, né? Porque, por exemplo, o bolsonarismo, né, a chegada do Bolsonaro ao poder, escancarou aquilo que era minimamente disfarçado nas redações, né? O esquerdismo, a militância nas redações, ela era envergonhada muitas vezes, Lacombe. Quando não estava nas páginas de opinião, nos colunistas, nos textos, nas reportagens, no factual, ela era um pouco mais disfarçada. Eu convivi maior parte do tempo, a minha vida inteira em redação. Então, assim, eu posso afirmar isso, que hoje é uma licença para se falar qualquer coisa. Sobre as coxas do Lula, photoshopadas, pois é. Não, pior é que tem uma matéria, depois acho que foi o Rodrigo que colocou no Twitter, que é 6 dicas de como obter as coxas do Lula, etc. Ele treina com certeza, disse a analista. A analista disse. Mas tem método ali naquela foto. Tem um propósito da publicação daquela foto. É a tentativa de passar uma imagem de que o presidente tem vigor, de que o presidente está saudável, de que o presidente está com vontade, né? Isso porque ele já tem uma idade avançada, todo mundo sabe dos problemas de saúde graves que o Lula tem, inclusive em alguns casos, algumas reportagens disseram que poderia ter até um retorno de determinadas enfermidades do passado, né? Então ali é uma tentativa para dizer, não, olha, ele está firme, ele está forte, tanto que o próprio PT coloca uma imagem parecida com essa, não de sunga, com uma calça, mas também ele em vigor, na página, no site deles, escrito, este homem está voltando, né? Então ali tem método.